gente tem uma escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. A gente nem tem um sistema educacional hoje. Nós temos um caos educacional. Há no Brasil uma escola para os pobres, que é a escola pública, e uma escola para a classe média, média alta e para os ricos, que é a escola particular. Quando a gente olha a disposição da sala de aula hoje, não é diferente da sala de aula do século XIX. São todas as cadeiras alinhadas, os alunos alinhados, olhando, né, alguém falar lá na frente. No passado era um quadro negro, depois virou um quadro verde, depois virou um quadro branco, uma lousa branca, né, com pincéis atômicos. Eu jamais poderia imaginar uma sala de aula onde as crianças estejam enfileiradas, né, e o professor aqui na frente, na pressuposição de que vai ensinar alguma coisa e que todos vão aprender ao mesmo tempo. Isso não existe. A gente tem que cuidar dessa infância brasileira, do direito, da qualidade da educação dela, porque isso é direito e isso é cidadania e isso é paixão pela educação. Eu acho que a busca de um colégio que atenda às suas expectativas é uma coisa angustiante para todos os pais. Foram 3 anos rodando todas as escolas. E ficamos assim realmente interessados numa escola que, além de nos dar segurança, uma escola que tivesse o nosso olhar. Se você tem filhos em idade escolar, deve estar preocupado com a educação deles. Apesar do Brasil estar entre os 3 países que mais evoluíram na educação entre 2000 e 2009, ainda amarga as últimas posições do ranking mundial. De uma lista de 65 países do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil ficou na 53ª posição, atrás de outros latino-americanos, como México, Chile e Uruguai. Hoje, o Brasil ele dá acesso a quase 100% dos seus alunos. O que nós ainda estamos buscando melhorar, né, é que esse aluno que entra na escola, que ele realmente aprenda. Se a criança não aprende os conteúdos escolares é porque a escola é ruim, está mal organizada e os métodos nossos não conseguem dialogar com a criança, porque ela aprende todas as outras coisas, menos o conteúdo escolar e as práticas escolares. Mesmo antes dos portugueses colonizarem o Brasil, já existia por aqui um jeito de educar. Uma índia fazia umas panelinhas homórfas, passarinho, biquinho e um rabinho. Levava um tempão fazendo uma panelinha daquela e punha de lado. Uma menina de 5 anos com um pedacinho de pau fazia puf, quebrava. Eu estou olhando. Na terceira eu falei para ela, por que você não para de fazer? Ela vai quebrar. Ela disse, não posso parar porque ela quer quebrar. Eu falei, então não faz o biquinho e não faz o rabinho, que é o mais difícil. Ela disse, sem rabinho e sem biquinho não é panelinha. E ela quer quebrar panelinha. Continuou fazendo, quebrou 11. Como é que o homem se educa inicialmente? Qual seria a primeira forma do homem obter alguma informação, obter algum tipo de resultado a partir de um conhecimento transmitido? O homem olhava para o céu e via que a lua estava de um determinado jeito e dizia, agora é bom para pescar. Né? Então ele era um grande observador, um grande relacionador de eventos, e isso era transmitido de pai para filho. A educação formal no Brasil tem início com a chegada dos jesuítas, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega em 1549. Eles instituíram colégios e seminários aqui. Qual era o papel dos jesuítas nesse processo de colonização? Era um papel pacificador. Você, de repente, expulsa os jesuítas depois, no século XVIII. Por quê? Eles ficaram importantes demais para a educação brasileira, importantes demais para a economia brasileira, porque com as missões que eles estabeleceram no sul do país, essas missões abasteciam o mercado interno. Isso para um país, para uma região que é uma colônia, desagrada a metrópole. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, o país passou por mudanças. Escolas vieram dentro de barcos. O camarada pegou a escola com os alunos, com os professores, com as máquinas e botou dentro de um barco. Chegando aqui, o Dom João VI vai estimular muito a educação, né? Porque ele traz também a base cultural, né, de Portugal. Você tem uma ideia, a Biblioteca Real deu origem à Biblioteca Nacional. Então você tem agora que alfabetizar um povo para que ele possa obedecer o rei e as suas ordens, para poder ler, inclusive, né, o que o rei coloca como
como lei, né, você precisa de um povo alfabetizado. Com o fim do Império, em 1889, surge a Primeira República. E com ela uma nova ideia, o positivismo. Na República se constitui uma segunda escola, a escola chamada positivista, que no Brasil veio com Benjamin Constant, que foi ministro do interior e cuidava da pasta de educação. O modelo dessa segunda escola é a frase do Auguste Comte: o amor como princípio, a ordem como meio, o progresso como fim. Se você fizer do jeito que eu estou ensinando, sem tirar nem pôr, no dia da prova, ordem, eu te passarei de ano, progresso. E ficou a matriz, né, digamos, de toda a avaliação no Brasil. Um terceiro momento da educação brasileira se inicia com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas é o nosso industrializador, urbanizador do Brasil. Consideramos o Brasil antes de Getúlio, o Brasil agrário. E depois de Getúlio, o Brasil industrial urbano. Você tem, depois da Revolução de 30 e no período do Estado Novo, uma preocupação em vincular a educação ao desenvolvimento industrial. Outra mudança ocorreu em 1971, em plena ditadura militar. Foi criada a Lei 5692, que trouxe novidades na estrutura de ensino. Se fez uma escola popular nesse sentido, mas não democrática. Uma escola que retirou o currículo clássico, retirou latim, grego, acabou com a filosofia, acabou com a história geral, com a literatura, com a gramática. E agora que os pobres entraram na escola, se fez uma escola com conteúdos mínimos, com acentuação no comportamento moral, que era a escola da ditadura. Então eu digo que quem expandiu a escola no Brasil foi a ditadura militar. Só que expandiu uma escola mínima, com finalidade de preparação para o mercado de trabalho, e não uma escola clássica, uma escola como direito, uma escola humanista e acolhedora. Até o neoliberalismo, a ideia de escola para todos, era simplesmente a questão de uma inclusão quantitativa. O que eu vejo de diferente hoje em dia, que dá um pouco de esperança na gente, é que começa a se falar muito em qualidade. O maior indicador de qualidade num país como o Brasil é a inclusão. Então o Brasil tem incluído mais pessoas. Para se ter uma ideia, no ensino médio, em 1997 nós tínhamos mais ou menos 3,4 milhões. Hoje nós temos mais de 8 milhões, ou seja, mais de 5 milhões de jovens foram incluídos no ensino médio. E com essa inclusão você ainda consegue manter a qualidade e ir atingindo metas. Temos muitos desafios, mas o filme da educação brasileira é um filme muito bom. Outra coisa bastante importante é que a gente fique atento, a educação, o sistema educativo tem que estar atento às condições socioeconômicas daquela comunidade que está sendo atendida, daquele aluno que vem para a escola. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, a Escola Municipal André Urani traz inovações. O colégio, que é público, sem salas de aula ou divisão por séries, os alunos são incentivados a se tornarem cidadãos mais colaborativos. A gente é dividido em famílias, assim, se chama família, né? A cada 6 pessoas, é tipo um grupo. Se dentro dessa família ele não consegue resolver suas questões, ele procura o seu professor mentor. O professor mentor muitas vezes não responde, faz outras perguntas. Nós somos as pessoas que vão incendiar o aluno com perguntas inteligentes e que esses alunos vão então poder correr mais atrás de uma forma diferente do conhecimento. Algumas habilidades são requisitos para outras, né? Então, no modelo tradicional, a gente pula etapas. O aluno que não aprendeu, classes gramaticais, não aprendeu substantivos, dificilmente mais à frente ele vai aprender período simples, vai saber o que é um sujeito, mais à frente não vai saber o que é o período composto. Enfim, essas habilidades anteriores, elas são fundamentais. Esse conceito de série, ele termina. Porque no momento que você avalia, através da avaliação diagnóstica, que um aluno tem que cursar em matemática um determinado assunto, que pode ser do 8º ano, mas que em história ele pode estudar um assunto que pode ser do 9º ano, você acaba com essa estrutura. Ainda é muito cedo para a gente ter resultados e avaliações consolidadas sobre os impactos e os resultados do projeto. Entretanto, a gente já tem indícios muito fortes de resultados e impactos muito positivos. Então, entre outros, eu destacaria o fato de que os alunos de fato estão aprendendo e também o desenvolvimento socioemocional desses alunos tem sido notável. É realmente uma revolução. Elas são realmente já mais adaptadas ao sistema
que é a de links, né? Elas fazem links com muitas outras coisas e o computador, basicamente, ele tem essa estrutura. Uma das coisas que, assim, o ponto alto que acho que todo mundo aprendeu foi a conviver melhor. Outras pessoas, porque em outras escolas você vai, tá vendo gritaria toda hora, essas coisas assim, bagunça muito. E aqui, tipo, a gente tá todos num salão só, mas mesmo assim tá meio que em harmonia, assim. Ele se sente mais livre, essa liberdade faz com que esses problemas de disciplina dele, paradoxalmente, diminuem bastante, né? Então, como você viu lá em cima, os salões mais amplos, não tem parede, não tem assim uma estrutura muito fechada, eles se sentem mais tranquilos. E essa tranquilidade fez com que a disciplina do colégio também melhorasse bastante. Este projeto da Rocinha traz ideias e conceitos de grandes pensadores da educação, como dar maior autonomia aos alunos, liberdade de escolher o conteúdo que quer estudar e o professor como mediador do processo de aprendizagem. Piaget, Vygotsky e Maria Montessori são apenas alguns pensadores do passado que propuseram modelos pedagógicos diferentes do tradicional. A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Ordem e liberdade são duas palavras que parecem não combinar, mas nessa escola montessoriana traduzem bastante o que acontece na rotina dos alunos. A ordem está presente desde as mochilas enfileiradas pelas crianças na chegada. A liberdade, na autonomia dos pequenos em escolher com o que vão trabalhar. O fato dela escolher e trabalhar com o que ela quer não quer dizer que vai ficar a desejar um conteúdo que a professora apresentou e que não foi correspondido por aquela criança porque ela não teve interesse. Tem o professor que ele é orientador e a criança vai ter o momento dela de trabalhar cada área específica. A italiana Maria Montessori criou o método que leva o seu nome no início do século passado. Trabalhou com crianças que tinham deficiência intelectual e defendeu que elas precisavam menos da medicina e mais de um bom método pedagógico. Depois de ter alcançado bons resultados, percebeu que poderia ser ainda mais eficiente em crianças sadias. Montessori acreditava que podia melhorar a humanidade por meio da educação. Aqui nós temos uma estante de matemática, onde nós começamos o trabalho de sistema decimal. Aqui a criança já vai encontrar os assuntos culturais relacionados à geografia e história. E logo ali você vai poder encontrar toda a parte de ciências, onde nós trabalhamos desde o desenvolvimento do corpo humano até a botânica. O currículo é o mesmo de uma escola comum, só que nós temos materiais totalmente direcionados para esses conteúdos. E a criança, ela não precisa acompanhar o desenvolvimento dos seus colegas. A professora precisa estar atenta para observar que essa criança está pronta para novas possibilidades. Enquanto uma criança treina a escrita, outras trabalham os movimentos mais delicados. Nesse material de trabalho, cilindros de diferentes tamanhos e cortes devem ser introduzidos nas cavidades corretas. Assim, o aluno aprende e corrige seu erro quando é impossível o cilindro ser introduzido. Você não vai chegar para uma criança que está montando um material e falar, assim está errado. Você espera ele terminar, você respeita o momento dele, depois você pode fazer essa correção numa nova reapresentação de material. Você também pode perguntar para a criança, posso mostrar a maneira correta de trabalhar com esse material? Cresce uma criança muito segura do que ela quer. É uma criança que sabe opinar, é uma criança que não tem medo de enfrentar uma opinião contrária da dela. Ela sabe respeitar o limite do colega. Se a gente falar com eles, né, vocês estão brincando, eles vão nos corrigir. Eu não brinco, eu trabalho. Aí você escolhe o que você quer brincar? Mas a gente trabalha, não brinca. Lavar a louça, estender a roupa no varal e até mesmo arrumar a cama. São atividades do dia a dia usadas pelo método montessoriano.
Esses trabalhos desenvolvem a coordenação motora fina e grossa e também a visão, habilidades necessárias para a alfabetização das crianças. Tem alguns pais que falam assim, olha, por enquanto ele está só na educação infantil. E o que é educação infantil? É só para brincar. Então eu não faço muita questão, eu quero mais que vá para a escolinha para conviver com outras crianças, porque lá é só brincadeira. Gente, brincadeira é uma coisa séria. Você pode trabalhar sem querer, mas ninguém brinca sem querer. Quando eu me envolvo numa brincadeira, existem inúmeras possibilidades de uma criança aprender pela brincadeira. Essa outra escola utiliza o método natural. Crianças são alfabetizadas de maneira diferente, fora da sala de aula. Uma fila não pode ter mais crianças do que a outra. Na dinâmica, a professora aproveita para desafiá-los a fazer 2 filas iguais. É um jeito mais concreto de treinarem a matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos tem aqui? 7. Coloca 7 dedinhos aí que eu quero ver. A professora escreve o fonema C em camisetas de faz de conta e as crianças as recebem como presentes. Uma cebolinha para você, um número para você. Uma brincadeira estimula o interesse e depois há a descoberta de novas palavras. Cesta. Cesta. 100. 100. Céu. Céu. O mais importante para o método natural é contextualizar o que está sendo ensinado, trazer um material concreto para aproximar o conteúdo da criança e assim facilitar a aprendizagem. Ele foi criado por uma brasileira, a professora Heloísa Marinho, nos idos de 1945. No meio do seu trabalho, ela já percebeu alguns equívocos nos métodos de alfabetização até então existentes. Primeiro que existiam somente cartilhas. E cartilhas com palavras que atendiam muito bem ao criador da cartilha, mas que não tinha nada a ver com aquelas crianças, com aquela realidade. Todas as atividades estão voltadas para aquele centro de interesse que não foi escolhido por mim, foi escolhido por eles. Em cada roda de crianças, é desenvolvida uma atividade diferente proposta pela professora. Quando terminam de fazer uma das atividades, há um rodízio e todas devem finalizar cada uma antes de terminar o horário. É assim, você termina o dever, aí você vai para outra atividade, aí depois de você ter terminado a outra, você vai ir para outra. Mas se acabar o horário para ir para o lanche, você vai ter que parar aquela e ir, né? Nós trabalhamos, e essa é uma característica forte da metodologia, é o trabalho diversificado. Quando eu falo em diversificação, não significa que a escola proponha várias atividades. Não, é diversas atividades dentro da mesma sala, no mesmo horário. Essa escola vai da educação infantil até o 9º ano. E os alunos um pouco mais velhos, como esses do 6º ano, também trabalham em grupos. Então, eu penso que a partir do momento que a gente consegue trazer o conteúdo para a realidade do aluno, a gente faz uma ponte muito legal com a aprendizagem. E realmente ela acontece. A disposição dos alunos facilita a conversa. Mas quem disse que a escola quer crianças quietas? Numa sala de aula nossa, que você vai ver numa mesa, crianças conversando umas com as outras, claro. Crianças adoram conversar. Mas o que é que elas estão conversando? Uma auxiliando a outra. Não é só o professor a pessoa importante para tirar alguma dúvida do aluno. O que você mais gosta de fazer aqui? Ir pro blocão, fazer atividades, lanchar e também brincar, se divertir. A cultura lúdica é uma forma básica, essencial para a criança aprender sobre o mundo e é sobre ela mesma e como funciona a regra do mundo adulto. E no próximo bloco vamos conhecer outros métodos de ensino, escolas tradicionais e aquelas que prometem aprovação no vestibular.
outro modelo educacional considerado uma alternativa para aqueles pais que fogem do ensino tradicional é a metodologia criada pelo austro-húngaro Rudolf Steiner. É a pedagogia Waldorf. Para ele, existem 3 grandes áreas: o pensar, o sentir e o querer, chamados pelo método de trimembração humana. Com estes 3 aspectos, a pessoa se tornaria capaz de desenvolver sua vida intelectual, emocional e social. A aquarela, que é o ponto, uma das coisas que diferenciam o trabalho dentro da escola Waldorf, ele trabalha com o sentir da criança. Então a gente já passou por um processo de fazer, né? Eles já pularam corda, já escreveram, conversaram com a professora, um processo de pensar, porque eles trazem para a professora o que eles entenderam. E agora, para selar isso e para dar mais subsídio para a criança sentir essa história, eles trabalham com aquarela. Porque quando eu cheguei aqui, que eu percebi que quando eu estava no meu antigo colégio, eu não entendia nada. Quando eu cheguei aqui, eu passei a entender. Porque aqui a gente escreve uma poesia, escreve o que entendeu, faz uma brincadeira e desenha. Quando a gente chega às 7h30 na escola, nós recebemos as crianças na sala, cumprimentamos uma a uma e vamos para um momento rítmico para a criança poder dar uma acordada, né? Então é pular corda, ou andar de perna de pau, ou recitar. Depois desse momento rítmico, eles vão para a sala de aula com a professora de classe e essa aula dura até 9h30. Essa aula seria o que a gente chama nas outras escolas tradicionais de aula teórica, né? Mas a aula teórica ela tem que estar permeada pela arte, porque a arte permeia todo o ensino da pedagogia Waldorf. Quando a gente trabalha matemática, a gente trabalha 20 dias com a mesma disciplina. Então, vamos supor que você vai trabalhar tabuada. Só que assim, você não vai trabalhar só a tabuada na lousa, como a gente vê nas escolas convencionais, que é a primeira coisa que acontece, né? Na nossa época era assim, vamos aprender a tabuada. Então você escrevia tabuada e depois você decorava. Essa é a última coisa que a gente faz. A gente trabalha com o corpo. Então as crianças pintam, eles pulam corda, eles dançam ritmos, eles cantam, eles fazem poesias, tudo sobre a tabuada. Outro diferencial são as aulas de euritmia, linguagem criada há pouco mais de um século por Steiner. E aí a euritmia ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar o som em movimento, vai se tornar visível aquilo que é invisível para nós no dia a dia. A gente tem os fonemas, né? E nos fonemas a gente tem as vogais e as consoantes. Então as vogais a gente acredita que elas expressam o nosso mundo da alma. Então, quando você está alegre, né? Quando você está mais fechadinha ou mais introspectiva, talvez um ou quando você está muito dentro de você, um é. Então, cada uma das vogais vai ter um significado. E no caso das consoantes, a gente vai estar expressando o mundo que está ao nosso redor, o mundo da natureza. Então, por exemplo, o vento, você tem um V, né? Então, você pode fazer um vento, movimentar esse V. Sopra gelado. Todos os bosques são congelados. No jardim de infância, as crianças entre 4 e 6 anos ficam na mesma sala, porque, para Steiner, o convívio de crianças de idades diferentes acontece naturalmente entre irmãos e primos dentro de casa. O meu nome é Dalila e tenho 4 anos. Eu sou Ana Luísa e eu tenho quase 6 anos. Eu sou Maria, eu tenho 5 anos. Eu tenho 2 cachorros. Quando eu cheguei aqui que eu descobri que eu gostava de fazer poesia. Tanto que hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é poesia. João Batista nasceu, mas aquele nome não era seu. Chorou no seu batizado, mas ninguém entendeu seu chamado. No pensar, clareza, no sentir, cordialidade, no querer, prudência. Almejando-as, posso então esperar que eu corretamente possa encontrar-me nas trilhas da vida.
todos os métodos têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. E não quer dizer que juntar todos os pontos positivos você vai criar um bom método. Você precisa conhecer o seu aluno para poder saber aplicar o melhor método para aquele aluno. Porque às vezes o aluno vai aprender muito bem no tradicional a matemática e num método mais libertador, a história. Outro aluno vai precisar do tradicional para a história e o mais construtivista para a matemática. Então, o que a gente tem que melhorar é a formação do educador. Nesta outra escola, aulas de circo e atividades lúdicas. O Brasil tem as escolas bem tradicionais, bem conteudistas, a necessidade de ingressar na universidade, muito estudo. Então nós buscamos aliar isso dentro do que a gente precisava cumprir, mas também com espaços do brincar. E esse brincar veio como espaço lúdico, espaço de prática. E uma das coisas importantes era que isso fosse prazeroso. Nas aulas de gastronomia, as crianças aprendem a cozinhar e a comer. Na aula de gastronomia ele foi, olhou e começou a provar. E desde então ele começou a se permitir provar e a se, ver que o mundo culinário não era esse monstro que ele pensava. A gente passa uma apresentação explicando sobre o alimento, no caso da melancia, e a gente fala um pouco das vitaminas que tem na melancia e a gente fala também sobre os tipos de melancia. As crianças gostam muito de ver formatos diferentes. No Japão tem muita variedade. Eles inventam alguns formatos, no caso da quadrada, de coração e a mini melancia também. Ela aqui pra gente fazer desse lado. Dá pra ver? Na aula de marcenaria, por exemplo, se mistura o prazer de construir um objeto com as disciplinas tradicionais, como a matemática. Aqui o importante é ir além dos conteúdos curriculares. E eles ainda têm aulas de educação financeira. É importante comprar livros? Sim. Sim, é muito importante comprar livros. Então a gente mantém um fluxo razoável de dinheiro ali, de água. A importância da interação entre as crianças para que elas aprendam umas com as outras é uma das bases do modelo educacional proposto por Vygotsky. Ele defendia que a sociabilidade da criança seria o ponto de partida de sua interação com o que está em volta. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Vygotsky. É uma geração que corre o perigo de grandes problemas físicos, motores, de saúde, porque não exercitam, não praticam nenhuma atividade, e na relação, porque não são criados conflitos. Eu estou brincando com videogame, eu cansei, eu desligo. Eu enjoei do programa da televisão, eu vou lá e desligo. Como é que eu vou aprender a me relacionar, a ter tolerância, a pedir por favor, a esperar o outro? Como é que você consegue ser calmo 4 horas nas cadeiras que são usadas nas escolas brasileiras? No calor das escolas brasileiras. E, além disso, bem equipadas. Escola sem computador, televisão, lousa inteligente, não é escola mais. Um menino que nasceu vendo televisão, usando computador, ele não consegue assistir uma aula no quadro negro. Estão bem equipadas. Em horário integral. O ensino integral permite dar um profissionalismo àquilo que, no ensino parcial, acaba sendo amador, porque a criança fica um período muito curto no colégio e vai para casa com um dever de casa gigantesco, massacrante, sendo orientada por nós que não somos pedagogos, não somos psicólogos. O ensino integral vem para alavancar a qualidade de ensino, porque o ensino vai estar sendo feito e fixado por quem deve ser feito, e não por um pai. Não por um pai que chega em casa cansado, sem a qualificação para isso. É uma profissão que não é acreditada, não se tem investimento, né? O professor, nós não vimos muito mais hoje as pessoas querendo entrar para a profissão. Eu calculo que para ter uma boa escola, a gente vai precisar pagar R$ 9.500 por mês ao professor. O que muita gente acha engraçado, como se fosse uma maluquice. Mas menos que isso, você não atrai os bons quadros. Eles preferem vir trabalhar no Senado. Tem que ter um salário inicial atraente. Hoje no Brasil, um professor ganha 40% menos do que ganha outros profissionais com a mesma titulação. Eu poderia definir uma escola, quanto ganha o seu professor?
qual é a rotatividade entre seus profissionais. Porque isso vai demonstrar a qualidade do profissional vai ser revelada na sala de aula. E é isso que meu filho vai levar, afinal de contas. Nessa escola, o uso de novas tecnologias está presente em todas as salas com as lousas interativas. Nós acreditamos muito na tecnologia, a escola tem muitos recursos assim, né? Mas nós não acreditamos que o tablet seja fundamental para que ele tenha contato com a tecnologia. Para mim, encher o Brasil de iPod, iPad, iPhone, sem saber português, matemática, literatura, poesia, arte, história geral, geografia, é encher o país de espelhinhos tecnológicos. Não adianta dar tablet para o aluno, ao professor, se não capacitar o uso desse instrumento de comunicação, de tecnologia de informação, que dialogue com a sala de aula. A gente não aprende pelo acesso aos objetos tecnológicos, aprende pela mediação do professor, um professor qualificado, porque o iPod, o tablet não fala, não elogia você, não te abraça, não te motiva para você ser um ser humano melhor. Nesta outra escola, o método de Vygotsky também é usado, mas apenas até o 5º ano. Onde as crianças têm a oportunidade de desenvolver atividades de sociabilização. Então, elas trabalham com circo, educação musical, educação artística, dança, esporte, lazer, xadrez, informática. Tem vários jogos, tem xadrez, octógono fantástico, que é esse aqui. A gente aprende com a professora, ela ensina desde o 1º ano. No 5º ano já começa uma transição para que as crianças assumam mais responsabilidades. A gente tem mais professores, um professor para cada matéria, menos para História e Geografia, que é a mesma professora. Mas agora também a gente pode usar caneta e é isso. A partir do 6º ano, o prédio muda e as exigências aumentam ainda mais. Se você não se compromete com os estudos, você não vai se dar bem. No meu futuro, eu quero ser aprovado por uma boa universidade, UNB, FUVEST, entre outras. Logo na entrada, o outdoor mostra o objetivo da escola: estar no topo da lista dos aprovados nos vestibulares mais difíceis. Eu acredito que o grande diferencial para essa aprovação nos mais diversos concursos é você dar capacidade ao aluno para que ele possa vivenciar problemas, observar fenômenos e buscar soluções. No 9º ano, há uma nova transição para mais responsabilidades, para que o aluno chegue preparado para enfrentar o ensino médio. Nós, inclusive, aqui na escola, chamamos o 9º ano de pré-médio. Por quê? Porque o horário dele já não é o horário do ensino fundamental. A gente precisa ter uma boa base. E agora é o momento que a gente vai estar finalizando a nossa base, que é o ensino fundamental 1. Esse colégio militar de Brasília ficou em 1º lugar na região no IDEB. O método de ensino é o tradicional e o segredo, segundo o comandante, é a disciplina. Atenção! Marca! Crianças a partir de 4 anos podem estudar nesse colégio militar. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. O colégio é no Pará! 4, 3, 2, 1. Mas não é pra qualquer um! Eles são ensinados, a fazer o grito de guerra, a cantar os hinos. Quando temos festas, eventos também, esse treinamento também é feito. E aí a gente vê o diferencial. Essa turminha aprendia o hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A disciplina, o patriotismo, o respeito pelas instituições e pelos valores da sociedade são introduzidos quase como uma brincadeira para os pequenos. Muita gente quer estudar aqui. Um dos motivos é que a escola é parcialmente pública e os pais pagam uma taxa de cerca de R$400 como mensalidade para custeio dos professores e manutenção da estrutura. O outro motivo é a escola ter bons resultados no IDEB, o índice que avalia o desempenho na educação básica do Brasil.
multiplica. Qualquer criança pode estudar no colégio. Nós temos 2 séries que é previsto em edital, o 6º ano e a 1ª série do ensino médio. Então é elaborado um edital, existe uma prova e as crianças que obtêm sucesso nessa prova, elas ingressam no colégio. O diferencial é já na chegada em sala de aula. Nós chegamos em sala de aula, nós temos um chefe de turma, ele é responsável pela turma naquele dia, naquela semana, e ele vai fazer a apresentação da turma para o professor. Então já começa aí um respeito, né, do aluno para com o professor. Turma, descansar! Sentado 1, 2, 3, 4! As carteiras são enfileiradas como é o costume do método tradicional. Apesar de não seguirem ideias inovadoras de ensino, o educador é livre para usar a criatividade. Aula de matemática! Hey! Procuramos fazer paródias, né? Trabalhos utilizando recursos, né, tecnológicos, computador. Os alunos não procuramos sair do ambiente das 4 paredes, nós utilizamos o pátio, o laboratório de informática. Os alunos também têm as horas de descontração. Brincam, fazem esportes, conversam, mas na hora que é para manter a ordem, quem não segue as regras é penalizado. Todo mundo tá bagunçado e quando eles entram em sala, todo mundo senta e fica direito. Eu gosto do regime militar, porque a criança aprende a respeitar os mais velhos, aprende a respeitar os superiores. E aí, beleza? Vamos lá, vamos apertar! Também há o hasteamento e o arriamento da bandeira do Brasil, com todos os ritos de respeito ao símbolo que representa a nação. A gente ter o sentimento patriótico, entendeu? Do Brasil, entendeu? Isso é muito importante. E as crianças precisam resgatar isso, as famílias precisam resgatar isso novamente, para que a gente possa ter uma sociedade justa, entendeu? E melhor. E no próximo bloco, um colégio diferente que mais parece um circo. E escolas bilíngues, onde o objetivo é formar cidadãos para o mundo. O português José Pacheco ficou conhecido por ser idealizador e ter coordenado desde 76 uma escola revolucionária em Portugal. A Escola da Ponte, que tem como projeto educativo a autonomia dos alunos. Antes eu tinha trabalhado em muitas escolas em condições deploráveis, mas nunca tinha encontrado tanta miséria, tanta ignorância, tanta infelicidade. Jovens na 4ª série sem saber ler, jovens que agrediam professores e mandavam para o hospital, jovens que se batiam dentro da sala, fumavam na sala. Para que esses alunos aprendessem a ler, o professor Pacheco e outros tiveram que se reinventar. Nós perguntávamos aos alunos por que é que não sabem ler. Porque todos os anos é a mesma coisa, ensinam-nos o papepipapu, o tatatitotu. E eu pensei, mas é assim que eu tenho ensinado. Se eu continuasse a ensinar assim, eles continuariam a não aprender. Eles não tinham dificuldades de aprendizagem. Éramos nós quem tinha dificuldades de ensinagem. Nós não sabíamos alfabetizar. Esse é o drama do Brasil. É um dos dramas da educação do Brasil. O Brasil tem 30 milhões de analfabetos. 30 milhões. Ligada ao professor Pacheco, uma escola inovadora e inspirada na experiência portuguesa, foi fundada aqui no Brasil. Fomos conhecer o projeto Âncora em Cotia, no estado de São Paulo. Ao invés de salas de aulas, encontramos uma tenda de circo. É uma escola que não tem aula, não tem série, não tem turma, não vai ter um professor, não vai ter prova, então vai ter o quê? Vão ter outras coisas que vamos construir juntos. Dentro das escolas tradicional, a gente trabalha com ensino. Aqui nesse projeto a gente trabalha com aprendizagem. A diferença daqui para outra escola é que essa escola a gente estuda o que a gente quer.
Na outra escola a gente fica na sala e estuda o que a professora mandar. E o projeto de aprendizagem, ele tem como objetivo principal atender uma necessidade, uma vontade, um sonho. Então ele descobre o que eu quero, por que eu quero, o que eu já sei referente a isso, o que eu preciso para construir isso e onde eu quero chegar. E é através desse sonho que a gente vai encaminhar todo o aprendizado, né, de todo o currículo, né, e ela vai aprender todas as coisas que ela precisa aprender para realizar aquele sonho. Podemos dar alguns exemplos, por exemplo, tem um grupo de crianças cujo projeto é viagem, são crianças que querem muito viajar para um lugar ou para outro, então eles juntos estão estudando isso. Para estudar viagem e a possibilidade de um dia viajar e viajar muito, eles têm que estudar geografia, história. Se eu tivesse numa escola tradicional, eu não teria aprendido já igual eu aprendi. Por exemplo, equação de segundo grau, eu não teria aprendido ainda. Ela aprendeu junto comigo e ela é mais velha que eu. Então Então tem coisas assim que eu já teria aprendido antes se eu estivesse na escola convencional. Tem coisas que eu aprendi que vai demorar bastante ainda para eu aprender. Acho que aqui é melhor porque a gente estuda em qualquer local. Qualquer local é uma sala. Mas só que algumas crianças não podem estudar fora de sala, portanto não tem autonomia. Aqui, quem já tem autonomia já pode estudar fora de sala e também não fica trancado. A equação de primeiro grau foi uma coisa que eu tive bastante dificuldade para entender. Vários tutores vieram, conversaram comigo, me ajudaram, mas mesmo assim eu não aprendi e com ela foi que aprendi. Ela me explicou assim, na hora a gente já entendeu e eu acho uma forma muito melhor, bacana de aprender com um colega, uma coisa bem diferente do que a escola convencional mostra, né? Então, todas essas coisas que costumam constar dos documentos escolares, como nós vamos desenvolver, ser autônomo, cidadão, e eu sempre me perguntei por onde passei, como? Dentro de uma sala de aula, com número X de alunos, da mesma idade, ensinando as mesmas coisas, como isso é possível? São 30 anos de profissão, eu nunca encontrei essa resposta. Aqui eu encontrei. Nós temos toda a listagem do currículo nacional em todas as salas e ambientes de estudos, mas ele não é um ponto de partida para a aprendizagem. A gente se remete ao currículo depois que está sendo desenvolvida a aprendizagem. A situação nossa hoje de educação, em termos públicos, o caos que está, né? Então alguma coisa está errada. Então o novo ele é legal. Só que você tem várias coisas que você tem que se adaptando, se preparando para o novo. Deveria ter mais projetos como esse no nosso país, porque a educação hoje deixa a desejar, em todos os sentidos. E esse projeto do Pacheco, nossa, tem mostrado como eles aprendem brincando. Ela já não sabia ler nem escrever direito, aqui ela soube desenvolver melhor e aprendeu. Quando menos esperava, ela, mãe, eu tô lendo. Tá feliz que tava lendo. Já aprendi bastante coisa. Por exemplo, de matemática, já aprendi raiz quadrada. Tô aprendendo tabela periódica em ciências, português. Muita coisa, não sei como explicar. Geografia, estados e capitais, que eu não sou muito bom. E em história, o início da colonização. Eu sou um Cabral ao contrário. Cabral promoveu o princípio da colonização, eu vim para descolonizar. Então é isso que eu quero, que o Brasil se emancipe, se alforrie, se mostre ao mundo. É a partir da América do Sul e do Brasil que a educação do mundo vai mudar. Pode-se escrever, que eu sei o que eu digo. É com a educação que a gente pode mudar o mundo para muito melhor. Você muda pessoas e essas pessoas mudam o mundo para que todos possam ser felizes e sábios. Aprender o inglês fluente sem sotaque é, para alguns pais, fator determinante na escolha da escola dos filhos. Essa escola bilíngue português-inglês recebe crianças de 2 a 6 anos. Essa faixa etária, eles estão realmente, estudos comprovam que eles estão com uma janela totalmente aberta,
que vai se fechando com o tempo. Então esse é o momento ideal para você apresentar uma segunda, uma terceira, uma quarta língua. São duas professoras. Uma só fala em inglês, a outra em português. Essa escola mistura alguns métodos pedagógicos. E para ensinar inglês é trabalhado o método natural. A nossa metodologia simula um pouco o que acontece numa casa que tenha as duas línguas presentes. Às vezes um pai fala uma língua e outro fala outra. Além de ser bilíngue, uma característica forte na escolinha é a importância das artes e principalmente da música no contexto de ensino. 1, 2, 3, agora! Há 10 anos, a família de educadores e músicos que dirigem a escola fundou a instituição. Uma das motivações foi a publicação de estudos científicos que comprovam o maior desenvolvimento cerebral em crianças que aprendem instrumentos musicais antes dos 7 anos. Os estudos indicam que trabalha os dois hemisférios do cérebro, criando bilateralidade de pensamento. Então, no momento que você consegue trabalhar esse tipo de atividade com a criança, ela consegue deslanchar em muitos sentidos. A parte matemática, raciocínio lógico, as percepções. Ao estudar com uma música clássica, barroca, Haydn, Bach, Mozart, esses compositores, as ondas cerebrais se equivalem, se neutralizam de uma maneira que a pessoa consegue concentrar melhor e fazer uma prova com mais eficácia. Então, nessa faixa etária também, pré-escola, é interessante, a gente vê grandes resultados quando a criança ouve, no fundo, essas músicas. Como a concentração nessa faixa etária das crianças é em torno de 10 a 15 minutos, a gente muda de sala, né? Então as crianças elas fazem um rodízio de ambientes durante todo o horário do programa da faixa etária. Eu acho que o diferencial dessa escola foi o fato de ter música e artes diariamente. Eu acho que a questão do rodízio de salas, para que a criança mantenha a sua atenção, a atenção que eles têm para o desenvolvimento da criatividade da criança. Um pouquinho mais para baixo. Essa outra escola bilíngue vai até o ensino médio. Os pais que escolhem essa instituição buscam preparar crianças e jovens para enfrentar desafios além das nossas fronteiras. Cidadãos do mundo como Abu Bakr. Ele nasceu no Canadá, mas é sudanês. Aprendeu a falar português na escola. Toda hora me ajudam. Desde o primeiro dia eu fiquei chorando. Eu estava com medo. Aí depois disso, eu sabia de tudo agora. Eles me deram apoio e até me ensinaram futebol brasileiro. A nossa escola acaba sendo procurada muitas vezes pela própria questão do bilinguismo, né? E também pelos valores com que ela tem um programa extremamente definido. Vivemos no local que é comum, que é a Terra, que é o planeta Terra, né? E que as fronteiras são criadas por nós. Momentos de relaxamento conduzidos pela professora ajudam no desenvolvimento social e emocional das crianças. Repeat this to yourself. I am love. I am special. E a escola estimula projetos sociais que unem crianças e jovens do ensino médio. O projeto da torre eólica, que a gente quer construir na escola para mostrar a importância da energia limpa. Os meninos do Fundamental 1 recolhem as latinhas junto com todos os outros alunos da escola para que os alunos do ensino médio possam construir, né? Foi a ideia dos alunos do ensino médio trocar os copos descartáveis por outros para preservar a natureza. Não só trocar um copo descartável pelo copo reutilizável, mas também fazer um programa de conscientização na escola.
Mesmo bilíngue, há a preocupação com a aprovação no vestibular. É uma dúvida até que os pais apresentam bastante quando vêm procurar a escola, saber como é que é lá na frente. Eu que trabalho com pequenininhos, a partir de 2 anos eles já querem saber. Mas e o resultado vestibular, como é que está o resultado tanto a nível nacional como internacional, né? Que é justamente educar cidadãos para o mundo, para que eles possam ter uma excelência acadêmica, para que eles possam ter uma formação moral e também servir a comunidade, amar e respeitar a todos. A Bubaque se prepara para ir longe. Eu já penso em ser jogador de futebol e rodar o mundo. Eu já sei falar árabe, inglês e português, mas eu quero aprender francês, japonês, chinês e acho que é só. E aí galera, tchau, bye, Barcelona.